apesar de ter um papel fundamental para poder manter a disponibilidade dos equipamentos, gerenciar os recursos e eliminar possíveis defeitos nos maquinários, muitas organizações ainda acabam não se atentando e não realizando corretamente o processo de gestão de manutenção. Então, no conteúdo de hoje nós vamos analisar a importância da gestão de manutenção nas empresas e também como esta pode influenciar diretamente a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos por uma organização. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade, e como já citado no início desse vídeo, é muito importante a organização entender, gerenciar e também efetuar corretamente o processo de gestão de manutenção, pois caso o equipamento apresente algum tipo de avaria, dificilmente a empresa conseguirá entregar o produto dentro das especificações técnicas e também das especificações de segurança do produto, e também dificilmente a empresa conseguirá entregar o produto ou serviço dentro dos prazos estipulados junto ao cliente. E aí você pode estar se perguntando, mas Luciano, como nós podemos definir o processo de gestão de manutenção? Bom, de maneira mais simples e objetiva possível, nós podemos definir a parte da gestão de manutenção como um conjunto de atividades e também de recursos aplicados aos equipamentos, visando maior rendimento, maior produtividade, estabelecendo parâmetros de disponibilidade, o que possibilita um desempenho seguro do trabalho e também permanente redução de custos. E para que as empresas consigam efetuar esse processo corretamente, é ideal se atentar a alguns setores e também algumas atribuições inerentes a esses setores. E o primeiro setor que a gente vai citar para vocês, que pode parecer óbvio, é o setor de manutenção. E aí você pode estar se perguntando, mas Luciano, é claro que o setor de manutenção deve participar de todos os processos inerentes a esse setor. Pode parecer muito óbvio, pessoal, mas muitas vezes o próprio setor de manutenção, ele atua apenas de maneira operacional e não de maneira gerencial como deveria ser feito. Então, a primeira dica é que o setor de manutenção consiga verificar todos os maquinários, consiga também identificar, avaliar as periodicidades desse maquinário e também tudo que deve ser feito dentro dos períodos propostos. Isso ele pode verificar junto ao manual do fabricante, pode verificar todas as manutenções que os maquinários passaram, por exemplo, os históricos, tanto de manutenção corretiva quanto de manutenção preventiva, e aí fazer o planejamento com todos os outros setores que nós vamos citar para vocês. Então, é ideal que o setor de manutenção atue dentro dessa parte do planejamento, porque é impossível você executar algum trabalho se você não faz um planejamento correto anteriormente. Então, é ideal que o setor de manutenção consiga identificar os maquinários, avaliar quais as manutenções que tem que ser feita e também os períodos, assim também como auxílio na parte do controle de estoque de peças. É muito comum em algumas empresas a empresa se planejar para fazer uma manutenção e na hora de executar não ter também essa parte do estoque de peças, ou até mesmo falar que tem algum tipo de peça ali para reposição e só após desmontar a máquina, verificar todos os pontos, avaliar que não tem a peça específica para poder fazer a manutenção. E aí, em muitos casos, a máquina já está desmontada, entra-se em contato com os fornecedores não têm a peça pronta entrega. Então a máquina fica parada por um determinado período de tempo, porque não foi feito um planejamento correto. Isso é ideal que o setor de manutenção consiga gerenciar junto aos demais setores que nós vamos citar para vocês. Um setor também que é muito importante é a área de PCP. O PCP, além de ser o planejamento e controle da produção, ele também deve gerenciar essa parte de manutenção. É ideal o PCP saber, além de todos os equipamentos que estão disponíveis, quais equipamentos também necessitam dessa parte de manutenção. Assim, ele pode fazer um planejamento junto à disponibilidade de máquinas que ele tem e também saber quais máquinas ele pode contar dentro dos períodos de tempo que ele tem para poder executar o seu trabalho. Então, é ideal que o setor de PCP consiga gerenciar junto ao setor de manutenção a disponibilidade de maquinário e também os períodos que esses maquinários precisam para poder efetuar a manutenção. Só dessa forma ele vai conseguir fazer um planejamento correto e também atender a parte de manutenção dos maquinários, porque não adianta nada o PCP programar, apenas produzir e depois a máquina acabar quebrando e ele não tem a máquina disponível dentro do período que ele achou que poderia ter. Então é imprescindível o PCP se juntar com o setor de manutenção, avaliar todas as máquinas que estão disponíveis, os períodos e também auxiliar nessa parte do gerenciamento. Assim como é feito no planejamento da produção, é ideal que ele consiga já no início do mês ali, ou dentro de um determinado período, conseguir colocar todo o planejamento de manutenção. E aí ele faz esse acompanhamento e verifica quais máquinas estão disponíveis e quais máquinas não vão estar disponíveis dentro de determinados períodos. Um setor também muito importante é o setor produtivo. Por quê? O setor produtivo
preventivo, ele é o termômetro entre o funcionamento dos maquinários. É muito comum em algumas empresas envolver até o próprio operador, porque é o operador que está no dia a dia. Então, após ser feito algum tipo de manutenção, algum tipo de alteração na máquina, alguma regulagem, é ideal que o operador consiga fazer a verificação e também participe da aprovação dessa manutenção, porque é ele que está no dia a dia e ele que faz a parte operacional da máquina. E qualquer problema que venha a surgir, qualquer problema de regulagem, ou uma manutenção preventiva, ou uma manutenção corretiva, que envolva o colaborador e que ele participe também, porque ele vai auxiliar de forma bem didática a efetuar essa parte de manutenção na máquina. Muitas empresas acabam por fazer a manutenção, fazem toda a aprovação, colocam esse maquinário para rodar e muitas vezes o próprio operador ele verifica que a máquina está com algum problema ou então que essa máquina precisa de alguma regulagem e aí ele acaba trabalhando com aquela máquina fora do padrão, ele não consegue entregar o serviço ou o produto que foi proposto para ele. Então, para você que é líder de produção, envolva um pouco mais os colaboradores, faça também a parte de verificação junto aos setores de manutenção, faça essa parte de aprovação. Então, efetuou alguma manutenção na máquina, é ideal que tanto a parte operacional quanto a parte da liderança efetue a aprovação de todos os processos que foram feitos. Só assim você vai ter uma manutenção eficiente e também a máquina vai estar disponível para o operador da melhor maneira possível. Bom, pessoal, um setor também que é muito importante é o setor da qualidade. Por quê? O setor da qualidade é o setor que vai avaliar todas as manutenções, todos os planejamentos, vai verificar tudo que foi executado e tudo que foi planejado, vai verificar se foi efetuado da forma correta e também vai montar todas as instruções de trabalho, todos os POPs, todos os manuais inerentes à parte de manutenção. Ou seja, vai começar a padronizar todos os processos de manutenção. Também vai montar todas as planilhas necessárias, tanto de manutenção preventiva quanto de manutenção corretiva, e aí vai fazer toda a parte de auditoria. É ideal que sempre quando for efetuar uma manutenção, seja ela corretiva ou seja preventiva, que tenha um documento, tenha um checklist aí no caso da manutenção preventiva e também tem alguma ficha para controle de manutenções corretivas. Só dessa maneira você vai começar a ter um histórico e vai começar a ter os dados para poder trabalhar as informações. Com base em tudo isso você consegue fazer um melhor planejamento e também avaliar se tudo que foi implementado está sendo executado da maneira correta. Então o setor da qualidade é um setor imprescindível dentro dessa parte do setor de manutenção. Bom, gestores, avaliando todos os pontos que nós citamos, nós vamos entender que o setor da manutenção é um setor que trabalha em conjunto com os demais departamentos. Então é importante tanto o setor da manutenção, quanto a área de PCP, quanto o setor produtivo, quanto a parte da qualidade, entenderem que eles devem trabalhar de maneira conjunta. Só assim você vai conseguir efetuar todos os procedimentos, efetuar as melhorias, ter um resultado satisfatório e também padronizar o seu processo de manutenção, que isso é muito importante. Podemos concluir que mesmo sendo um processo aparentemente simples, a gestão da manutenção deve ser levada a sério e ser melhor gerenciada dentro das organizações, já que é um ponto que afeta diretamente a qualidade dos produtos e serviços e também o prazo de entrega que foi acordado com o cliente. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha te auxiliado de alguma forma. Se possível, segue nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. Lá nós colocamos conteúdo diretamente para você. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e também continue deixando aqui nos comentários possíveis temas para que a gente continue trazendo conteúdo cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.